melhor entender da seguinte forma: se quiserem ser meus discípulos, Jesus vira para a multidão e diz, na versão Paulo César, Revista Atualizada: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês não podem me amar menos do que seus pais, que suas mães, mulheres, maridos, filhos, irmãos e vocês mesmos. Se quiserem ser meus discípulos, vocês precisam ser leais a mim. É o que Jesus está dizendo. Talvez uma tradução muito boa, que vai captar a essência desse texto, é a versão NVI. A NVI, ela diz o seguinte: se alguém vem a mim e não ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É como traduz a versão NVI. Então ela se aproxima do original, da ideia do que o texto quer nos dizer. Porque aborrecer não condiz com a mensagem de Jesus. Não condiz. Jesus mandar amar o inimigo e mandar você provocar o seu pai e a sua mãe. Isso não faz sentido. Jesus fala sobre prioridade de amor. Quem você ama mais? Quem vocês aí que estão me seguindo, essa multidão toda, quem vocês amam mais? É o que Jesus está querendo instigar na vida e no coração dessa grande multidão que seguia ele. É interessante que no seu livro tem um pastor que ele escreve muito bem sobre discipulado, e esse pastor Jonas Madureira, ele diz o seguinte: discipulado é submeter-se a Cristo e não mais viver como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor. Discipulado é autoesquecimento. É o que Jesus está dizendo aqui. Vocês precisam ser leais a mim primeiro. A vida não é sobre vocês. A prioridade não é vocês. Eu preciso ser a prioridade de vocês. Vocês precisam se autoesquecer e ter mais de mim em vocês. Vocês precisam se esvaziar e se encherem de mim. É isso que Jesus está provocando aqui. Então, se esse não é o projeto de vocês, ele não é depositado em mim primeiro, Jesus está dizendo: vocês não estão aptos para serem os meus discípulos. Vocês não estão aptos para isso. Verso 27, o texto continua dizendo o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz. Entenda o seguinte, com toda certeza, todos que estavam ali, naquele momento, aquela grande multidão, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, já viu alguém carregando uma cruz. Essa era a forma de execução do Império Romano, da época. Para aqueles crimes odiondos, pessoas que precisavam ser retiradas da sociedade. A pena de morte, para esses, era a cruz. Então, era bem comum isso. Aqueles que iriam ser executados através da morte de cruz, eles carregavam a sua cruz até o monte onde eles iriam ser crucificados. Então é bem provável que muitas pessoas ali já viram alguém andando, cabisbaixa, secada por uma comitiva de soldado romano, caminhando até um monte, e sabia-se que aquela pessoa que carregava a cruz nos seus ombros não tinha mais volta. Eles não iam ver mais aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não ia voltar. Na verdade, só uma pessoa voltou da cruz. Essa pessoa foi Cristo. Nenhuma outra pessoa voltou da cruz. Era um caminho sem volta. Não tinha mais para onde ir. Aquele era o destino final daquela pessoa. Ela estava indo e caminhando para o fim de sua vida. Ela estava caminhando para a sua morte. E Jesus chama aqui os seus discípulos a suportarem pacientemente e terem perseverança na jornada de discipulado. O vier após mim, o ir após Jesus, trata de algo um pouco mais profundo do que simplesmente seguir Jesus, como essa multidão estava fazendo. Essa multidão que só seguia, cercava e andava atrás, querendo pão, milagre, oração e tantas outras coisas. O que Jesus diz que ir após Ele é algo mais profundo. É entender que a pessoa precisa ser tão fiel a Cristo, a ponto de ser associado com Ele, na sua morte. Entender que agora não há mais volta. Entender que esse caminho de ir após Jesus, ele não tem retorno. Ele é um caminho só de ida. Ele é um caminho rumo à crucificação. E a se unir a Jesus nessa sua obra. A se unir a Jesus na sua morte. Se dessa forma Jesus continua
não se procede, também vocês não estão aptos para serem os meus discípulos. É o que Jesus nos diz. Jesus, ele se volta para essa multidão e ele instiga essa multidão que o seguia, dessas duas formas. Primeiro, aonde está a prioridade de vocês? E segundo, será que vocês estão dispostos a pagar o preço mesmo, a se unirem a mim, nesse caminho, nessa jornada? Será que aquela multidão estava? Será que nós aqui hoje que estamos ouvindo essa mensagem, nós estamos prontos a isso? Eu gostaria de trazer, meus queridos irmãos, algumas aplicações para nós, diante desse texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria de destacar aqui nesse texto duas aplicações muito importantes para nós. A primeira é que Jesus, ele está mostrando para nós qual é o preço da missão desse nosso Deus. Nós precisamos entender que áreas das nossas vidas, elas precisam ser sacrificadas por Cristo. Nós precisamos entender que Cristo precisa ser prioridade nas nossas vidas. Precisamos entender isso. E a primeira lição para nós, de acordo com o verso de número 26, é que Jesus nos mostra que a nossa vida, o nosso amor, tudo que é em nós tem uma nova prioridade. Uma nova prioridade. Eu e você temos isso. A parábola anterior a esse texto que nós acabamos de ler é a parábola da grande ceia. Um banquete ao qual muitas pessoas são convidadas. Muitas pessoas. E por isso eu digo que o texto ele fala sobre prioridade por causa do contexto dele. Porque o contexto fala sobre isso, a parábola do grande banquete fala sobre isso, as pessoas são chamadas para essa festa. Mas muitas daquelas pessoas dão as suas desculpas. Ah, eu comprei um campo, comprei ovelhas. Ah, eu me casei, então não tem como eu ir. Lá no capítulo de número 9 do Evangelho de Lucas, algo similar à parábola do banquete acontece, onde Jesus ele diz para algumas pessoas e diz assim, olha, me siga. E aquela pessoa fala assim, beleza Jesus, eu vou seguir você, mas deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Eu preciso enterrar os meus pais primeiro, depois eu te sigo, beleza? Me fala aí, me passa seu WhatsApp que eu te mando uma mensagem, para a gente se encontrar depois. Outra pessoa, Jesus ele diz, olha, venha até mim. E ele diz assim, tá Jesus, mas deixa eu me despedir primeiro, lá da minha casa, dos meus. Deixa eu despedir da minha família. O que Jesus está dizendo é que é necessário, queridos, para ser discípulo dele, para se ingressar nessa missão de Deus, é necessário ter uma nova prioridade. A sua vida precisa ter uma nova prioridade. O seu amor, ele precisa ter uma nova prioridade. É o que Jesus está nos dizendo aqui. É necessário prioridade, e a prioridade que nós precisamos ter é o próprio Cristo. Eu preciso ser a prioridade de vocês. Por isso, se vocês não me amam mais do que tudo que vocês têm, vocês não podem ser meu discípulo. Eu tenho mais valor. Então, se vocês não têm condições de abrir mão daquilo que vocês têm por mim, vocês não podem ser meu discípulo. É o que Jesus está dizendo. Eu preciso ser a prioridade de vocês. O amor de vocês, ele tem um foco, e esse foco sou eu. É o que Jesus diz. Eu tenho que ser essa prioridade. A lição é clara. Jesus não quer pessoas que venham se precipitar, queridos. Tanto é que ele não quer que o texto segue com uma outra parábola, a parábola do construtor. E Jesus diz, olha, um construtor quando vai construir uma torre, ele senta e calcula quanto ele vai gastar. O que Jesus está dizendo é assim, olha, eu estou dando para vocês o tempo, para vocês verem o preço, para me seguirem. Então não entrem precipitadamente nesse caminho, nessa jornada. O discipulado ensinado por Jesus Cristo é esse. Ele não quer discípulos que não venham analisar. Ele não quer discípulos que não entendam que precisam abrir mão de tudo por Ele. Ele não é Deus de parcelas, de porcentagens. Ele é Deus do todo, do tudo, do completo. Ele não quer partes de você, Ele quer o todo de você. Ele não quer uma pequena parcela do seu coração, Ele quer todo o seu coração. Esse é o preço.
se você não pode renunciar tudo, Jesus diz, você não está apto para isso. Você não está pronto para isso. O evangelho ensinado, o discipulado ensinado, que às vezes nós percebemos por aí, infelizmente, queridos, além de ser barato, é um discipulado fracionado. Infelizmente, e talvez tenha sido realidade de muitas das nossas igrejas, a gente tem ensinado os nossos crentes, a gente tem ensinado as nossas crianças, a gente tem ensinado os nossos adolescentes, os nossos jovens, a viverem um cristianismo parcelado, fracionado. A gente tem ensinado crianças, adolescentes, jovens, a fazerem o mínimo por Jesus. Infelizmente, essa é a realidade. A gente não ensina o evangelho do todo. A gente não ensina o evangelho do completo, do coração por inteiro. É o mínimo. É o evangelho onde somente um dia da semana, se você for, está tudo ok. É o evangelho que, não, se for 15 minutos por dia, está maravilha. Tá bom. Se der para abrir a Bíblia uma vez por semana, ótimo. Esse é o evangelho que nós ensinamos. Não, se você der para orar na hora do almoço, beleza. Infelizmente é isso que nós ensinamos. São frações, são porcentagens. Tudo na nossa vida cristã a gente fraciona, a gente divide, a gente particiona. E o evangelho não é o quanto do meu dia eu preciso colocar a Deus. Não, não é isso. É o quanto eu estou disposto a tirar para que Ele viva em mim, para que Ele seja mais abundante em mim. Isso é o evangelho. Não é o evangelho de partição, não é o evangelho de divisão. Tudo é particionado. Tudo é particionado. Se a gente vai ensinar sobre oração, a gente ensina quantos minutos os nossos filhos precisam orar por dia. Não, você precisa começar a orar. Não, não é isso. É se dobrar diante de Deus, é clamar ao Senhor, é buscar o Senhor. A igreja de Atos, como nós vimos aqui semana passada, o texto dizia que eles oravam ao Senhor, até que o Espírito Santo falou com aquela igreja: eu quero Barnabé e Saulo, levantem eles, são os dois que eu quero. Quanto nós estamos dispostos a viver e ter uma vida de oração? Não são minutos. Quando o nosso assunto é a leitura da palavra, a gente cria o nosso... Nada contra, queridos, você que faz um plano de leitura anual, mas às vezes a gente se contenta: eu li um capítulo, está ótimo. Não é isso. Esse não é o evangelho ensinado por Jesus Cristo. Não é o evangelho. É você falar até que você seja completo, até que Deus fale com você, até que o Espírito Santo toque seu coração, até que você saia comovido após a leitura da palavra. E assim precisa ser a nossa vida devocional. Não, li um capítulo, é um capítulo por dia que eu leio, está ótimo. Fiz a minha agenda, coloquei lá o checklist, tirei fotinha, postei no Instagram, agora está completo. Não é isso, não é isso. Esse não é o evangelho. Tudo na nossa vida é particionado. Tudo na nossa vida é fragmentado. Quando a gente vai falar sobre dinheiro na igreja, é sempre porcentagem. É não o quanto eu estou disposto, o quanto o meu coração está aberto em ser um ofertante, em abençoar, em progredir, em financiar, em ajudar, em abençoar missionário. É sempre porcentagens, fragmentos, minutos, páginas, capítulos. Esse não é o evangelho ensinado por Cristo. Se eu não for a prioridade, vocês não estão aptos. O discipulado ensinado por Cristo é o discipulado do tudo, ao ponto de afirmar que aquele que não renuncia a tudo que possuía, não pode ser discípulo dele. John Stott, ele diz algo, queridos, o seguinte: nada é mais importante para o discipulado cristão maduro do que ter uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. E o Jesus autêntico é o Jesus que quer todo o nosso coração, toda a nossa vida, tudo o que nós temos. Ele não quer partes, ele não quer partes. Ensinar pessoas,
Ensinar pessoas, ensinar os nossos crentes a fazerem o mínimo é criar, é montar, é abrir uma fábrica de crente medíocre, que só fica na mediocridade, só no mediano. Sempre ensinamos a fazer o mínimo. É o mínimo que você pode fazer, está ótimo. Isso é abrir uma fábrica de crentes medíocres, é abrir uma fábrica de igrejas miseráveis, porque o evangelho não é sobre o mínimo, ele não é sobre o mínimo. Ele não é sobre o mínimo que nós podemos fazer. Não é sobre quanto de Cristo, da igreja, da palavra, de Deus eu preciso pôr na minha agenda, mas o quanto eu posso. Não é sobre quantos minutos eu posso orar, mas sempre quantas horas, qual é a intensidade da minha oração. Não é sobre o quanto eu leio, mas com quanta intensidade eu leio a palavra do Senhor. É sobre isso o evangelho. Foram essas verdades, queridos, essas verdades que fizeram com que os discípulos colocassem a vida com Cristo como prioridade, ao ponto de não importar colocar a cabeça para a degola, ao ponto de não importar irem para a cruz, mas espera aí, igual ele não, diferente, eu não sou digno de morrer como ele. Eles não se importaram com isso. Quem aprendeu a entregar tudo, nunca terá problema com as mínimas coisas, nunca terá. Se nós ensinarmos, se o nosso discipulado for o discipulado do tudo, quando a gente falar do mínimo, seja qual mínimo for, seja qual fragmento, porcentagem, isso nunca será o problema. Mas quando a gente insistir, enquanto nós insistimos a ensinar o evangelho do mínimo, as pessoas nunca terão coragem de entregar o tudo. E eu continuo, ainda falharão no mínimo. Ainda vão falhar no mínimo. Primeira lição do nosso texto é essa. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade da nossa vida e do nosso coração? Segundo, verso 27. Jesus ele nos ensina, ele nos mostra que o discipulado é um caminho sem volta. O verso 62 de Lucas 9, ele diz o seguinte: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Seguir Jesus Cristo é um caminho sem voltas, queridos. Por isso ele fala, toma a cruz e venha. Toma a cruz e venha. É carregar a cruz, é negar quem nós somos. É como Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive mais, é Ele que vive em mim agora. Jesus nos convida para vir e morrer. Seguir a Jesus significa se unir a Ele no caminho do Calvário. Por isso Ele diz, olha, pega a cruz e agora vem após mim. Siga o meu exemplo. Siga-me. É a decisão nossa, voluntária, pronta de sofrer e morrer por Ele. Bonhoeffer ele diz o seguinte: salvação sem discipulado é graça barata. É barato. Porque o discipulado ele tem um preço. E o preço é a cruz. Esse é o preço. Esse nosso texto, queridos, e eu lamento por isso, o verso 27, ele é um verso muito mal interpretado pela igreja hoje. Muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Muitas pessoas quando olham aqui para Jesus dizendo, olha, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, acham que a cruz é um fardo. Querido, a cruz não é fardo. Não é um fardo isso aqui. Ah, já viu aquele ditado, a cruz é sua, você que carregue ela. A cruz não é fardo, querido. A cruz era um objeto de dor e morte. Entenda isso. Aquele que pegava a cruz e as pessoas vinham passando pela rua, ele não tinha volta. Ele não estava carregando um peso. Ele não estava levando uma carga de um lugar para o outro. Ele estava indo para a morte, para o seu sofrimento final.
Talvez aqui a gente podia dizer, trazendo aqui talvez mais próximo de nós, olha, pegue essa cadeira elétrica e leve ela para a sala da sua execução. Pegue aquelas espadas ali e leve lá para o lugar onde você vai ser decapitado. Pegue essa corda aqui e leve ela para a sua forca. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa se unir a mim, no Calvário, na cruz, na minha morte. Esse é o preço. Esse é o preço. Jesus nos chama para ir até Ele e morrer, para que Ele viva em nós. Eu já estou crucificado com Jesus. A morte de Jesus, queridos, ela tem pelo menos 2 aspectos muito importantes. E Pedro, ele vai dizer isso lá na sua primeira carta. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 e 21, veja o que o texto diz. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foste chamados. Pois que também Cristo, o que o texto diz? Vamos juntos? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 2 aspectos. O primeiro aspecto da morte de Jesus Cristo é o aspecto substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. É algo que eu e você não poderíamos fazer, ao ponto de que ninguém mais precisa agora pagar o preço pelo pecado, pois Ele pagou. Esse é o primeiro aspecto da morte de Jesus. E o segundo aspecto da morte de Jesus, Pedro diz, para que vocês tenham um exemplo e sigam os seus passos. É o aspecto substitutivo, mas é o aspecto também do modelo. É o modelo de Jesus. Vá você também, se una comigo no meu sofrimento. É isso que Jesus nos diz. É como Paulo, e o chamado de Paulo, conforme nos diz o livro de Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois o que diz o texto? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo é um instrumento meu. Ele vai pregar nos gentios, ele vai ser um instrumento usado por mim. E eu vou mostrar para ele o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Vá você também. Você é para mim um instrumento. Imagina o próprio Cristo falando isso para nós. Você é para mim um instrumento escolhido. E importa eu mostrar a você o que é de fato sofrer pelo meu nome. Isso é o discipulado, Jesus. Esse é o preço da missão, meus queridos. Pastor, então você quer dizer que a igreja vai passar por grandes dificuldades e que é um preço que precisa ser pago mesmo. São tribulações que eu e os meus filhos, nós vamos sofrer, nós vamos passar por esses momentos difíceis, nós vamos passar por grandes tribulações, vamos passar pela grande tribulação. É isso que você está falando, pastor? Sim, queridos, é isso que eu estou falando mesmo. É isso que eu estou falando. E olha, se você duvida dessa verdade, a única recomendação que eu tenho é que você já pode começar a bater seus joelhos já, que essa é a verdade. Nós iremos sim passar por grandes tribulações. Nós iremos sim entender o que de fato é viver por Jesus e sofrer por Jesus. A igreja é isso. É o preço a ser pago. Queridos, olhe para os nossos primeiros irmãos. Olhe para eles. Os primeiros irmãos, como a igreja começou. Olhe para eles. Perceba as lutas que eles passaram. Quantos mártires
Quantos desses irmãos foram mastigados por leões? Quantos desses irmãos foram queimados? Olhe para eles, olhe para os registros que nós temos. Olhe para os apóstolos, queridos. Com exceção de João, todos eles foram martirizados. E João foi exilado numa ilha por causa do Evangelho. Ele diz lá no seu último livro, no livro de Apocalipse. Querido, olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio a esse mundo, abriu mão de tudo, carne, passou pela cruz. Todos esses sofreram as suas tribulações. Todos esses entenderam o preço e estavam dispostos a pagar o preço. Queridos, agora chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. Será que nós, a nossa igreja, a igreja moderna, a nossa igreja contemporânea, será que a nossa igreja sofisticada, tecnológica, será que nós vamos ser privados disso? Nós não vamos ser privados disso, queridos. Seguir a Jesus tem um preço. Jesus não quer parte de você, Ele quer o todo de você. O todo. E a pergunta agora para nós é se nós estamos prontos para isso. Dentro dessa missão de Deus, que a missão é dele, ela não é nossa. Se nós estamos prontos para isso. A ir a Cristo e ir por Cristo. Preste atenção. Eu vou encerrar com essa frase. Queria que você prestasse atenção nisso. Nós precisamos, queridos, testemunhar a nossa fé. Sempre. E fazer isso com o preço do nosso próprio sangue. Com o preço do nosso próprio sangue. Que você tenha coragem para isso. Que nós venhamos ter coragem para isso. Nós venhamos ter força para isso. Esse é o preço da missão. É entender que a nossa prioridade é Jesus. É entender que Ele quer o todo da sua vida. Ele não quer parte dela. E entender que Ele te chama a se unir com Ele, na morte e no sofrimento dEle. Que Deus nos dê força, nos dê coragem, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Convido o Ministério de Louvor aqui à frente.